Converso com o promotor de justiça aqui de Fernandópolis, o Dr. Marcelo Francischetti, e juntamente o Ministério Público, juntamente com a Prefeitura, dessa edição da Prefeitura em Ação, trazendo muitas informações para a população aqui de Fernandópolis. Dr. Marcelo, eu gostaria que o senhor falasse com a gente sobre o que o Ministério Público pode somar, então, forças com a Prefeitura de Fernandópolis para trazer, então, conduzir e reconduzir moradores que estão em situação de rua aqui de Fernandópolis. A gente sabe que é uma dúvida muito grande que a população tem, justamente porque, infelizmente, há muitas pessoas que estão hoje em situação de rua. Como que o Ministério Público e a Prefeitura pode somar essas forças para poder auxiliar, conduzir, reconduzir essas pessoas? Muito bom dia a todos, especialmente aos nossos ouvintes. Eu acho que o trabalho que a Prefeitura tem feito conjuntamente com o Ministério Público, no sentido de promover orientações para essas pessoas que estão em situação de rua, fornecer alternativas, deixar muito claro para eles as possibilidades que eles têm, inclusive para utilizar de serviços públicos, para que aqueles que queiram, tenham o desejo de abandonar essa situação, né? Esse modo de vida tão difícil que é, das pessoas que não têm um lar para chamar de seu, as alternativas que elas têm para se realocar. A Prefeitura está aqui, inclusive, no nosso evento hoje. Nós estamos aqui fazendo a orientação jurídica, não só deles, mas de todas as pessoas que passarem aqui pela praça. E temos aqui do lado um serviço bem estruturado da Secretaria de Assistência Social do município de Fernandópolis, com o pessoal do CREAS aqui, fornecendo esses atendimentos, dando margem para quem quiser discutir uma questão, quiser buscar um tipo de serviço, ter a facilidade de encontrar aqui na Praça Central da nossa cidade. Quais são as orientações que vocês estão passando para as pessoas que passam por aqui? Já tem algumas pessoas que já passaram. Quais são as dúvidas mais frequentes que podem ser ajudadas pelo Ministério Público? Olha, é muito frequente a gente ter demandas, e hoje já teve, de questões discutindo contratos. Eu comprei um lote, eu não estou conseguindo pagar as prestações, como que eu faço, o que eu posso fazer? Esse tipo de orientação é muito frequente e é muito comum também a gente fazer atendimentos da parte da família. Olha, eu preciso, separei, o pai do meu filho não paga alimentos, como que eu devo proceder? Olha, eu tenho um parente em casa que está com um pouquinho de demência, como é que a gente faz para tomar conta dele, das coisas deles? São atendimentos muito frequentes que hoje, inclusive, eu já fiz nesse sentido. São atendimentos, lembrando, todos gratuitos, né, doutor? Sem dúvida, sempre gratuitos. A gente atende todos os dias no fórum, é bom dizer, até da 1 às 5, todos os dias nós estamos lá fazendo atendimento. Mas hoje, nessa semana, nesses 4 dias, a gente tem a oportunidade de fazer isso aqui na Praça Central de Fernandópolis. Para todos que passarem, tiverem uma oportunidade de sentar conosco, tirar uma dúvida, nós estamos aqui para isso. Aproveitando então que a gente já está falando, nós começamos o nosso assunto falando sobre os moradores de rua, então eu volto nesse assunto. Doutor Marcelo, a população de Fernandópolis tem muita dúvida com relação à internação involuntária. E a gente sabe que, infelizmente, há várias situações com relação a esses moradores de rua. Eu gostaria que o senhor falasse, então, sobre essas situações, se, na sua visão, qual que é o seu parecer com relação à internação voluntária desses moradores de rua. É correto? Não é correto? Como proceder? Eu posso pedir o auxílio do Ministério Público para poder fazer essas ações? Como que funciona? Olha, esse é um tema muito importante que precisa ser bem explicado para a nossa população. A internação involuntária, ela é um instituto, uma ferramenta que a nossa legislação prevê na Lei da Política de Saúde Mental. Então, ela está vinculada necessariamente a um diagnóstico de um problema de saúde mental grave o suficiente para não ser tratado em ambiente ambulatorial, ou seja, de você ir até a UBS, pegar um medicamento, tomar e voltar para sua casa. Então, gente, é muito importante dizer, a nossa lei, a nossa Constituição não permitiriam que a gente fizesse uma retirada forçada de pessoas que estão numa praça apenas porque eles são moradores de rua. Isso é completamente inconstitucional, incompatível com a nossa legislação. Mas o que a nossa legislação prevê é a possibilidade de, identificando que uma pessoa sofra de um problema grave de saúde mental, fazer essa internação, para que ela vá para um ambiente adequado, para que ela tenha um tratamento adequado e que permita a reabilitação dessa pessoa. E isso, gente, independe da pessoa que precisa ser alvo da internação, ter ou não uma residência, ser ou não morador de rua. Então, às vezes, o pessoal comenta, tem uma dúvida, né? Achando que não, olha, a gente precisa fazer uma internação daquele pessoal. Não é assim que funciona, não é assim que a nossa Constituição, que o nosso ordenamento funcionam. Para as pessoas que têm um problema real, efetivo, e eu volto a dizer, grave de saúde mental, a gente tem a ferramenta na lei para fazer. Para os outros casos, o que a gente precisa é de conscientização, é de garantia de segurança das pessoas que passam por aqui e, sem dúvida, de orientação, para que as pessoas tenham consciência das oportunidades que têm e de, aí, eventualmente, decidir buscar uma outra forma de viver
que não a que tem vivido atualmente. Os moradores de rua aqui de Fernandópolis, como nós estávamos conversando anteriormente, doutor, existem, entre aspas, fases, né? Porque nem todos são moradores de rua porque não têm acesso à família, não têm acesso à casa. Algumas desses moradores estão na rua porque querem. Então, algumas pessoas acham que estão na rua porque não tem outra situação, o que é diferente da realidade, né? Exato. Veja, isso eu posso dizer pela experiência que tive sendo aqui promotor dos direitos humanos em Fernandópolis por quase 5 anos. A população de moradores de rua, eu posso dizer sem citar nomes porque é algo que a gente sempre verificou, ela tem pessoas que estão na rua por uma questão de opção, que optam por romper com os vínculos que havia com a família, por razões diversas aqui que a gente não cabe nem julgar para dizer se agiu bem ou agiu mal. Mas em muitos casos isso acontece, né? Então, essa é a complexidade do problema. Você tem pessoas que de fato estão numa situação de rua porque não têm outra oportunidade, porque estão afastados, porque perderam os vínculos, e há pessoas que estão nessa situação porque optaram por tanto. É por isso que cabe, especialmente ao poder público, fornecer as alternativas, oferecer os suportes a essas pessoas, para que, dentro do que lhes é possível, da realidade de vida de cada um, eles possam buscar o que é mais adequado para eles e, de certa maneira, para todos nós da sociedade, porque, sem dúvida alguma, é algo que incomoda, causa uma consternação, a população que passa por aqui e vê a pessoa numa situação um pouco precária, isso é uma coisa que nos deixa constrangidos, nos deixa preocupados. Uma das preocupações da população também, é até um pouco complexo dizer, porque acontece muita importunação desses moradores de rua para a população, muitas vezes, por exemplo, que passa aqui pela Praça da Matriz. Eu acho que é um dos problemas que fazem com que a população surja essa dúvida da internação voluntária. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse a população, justamente, não é tão fácil tirar um morador de rua em situação que está, né? Porque muitos deles, infelizmente, causam a importunação da população, pedindo comida, pedindo água. Isso são uns fatores simples, né, do que acontece. Então, como que o Ministério Público pode ser acionado nesses casos? Olha, eu acho muito importante dizer o seguinte: a gente tem, em conjunto com a Prefeitura, conseguido ações para reforçar a segurança e o monitoramento da praça. Isso é um dado muito importante porque a função primordial do Ministério Público é garantir que as leis penais sejam aplicadas. Então, toda vez que o comportamento de alguém, morador de rua ou não, ultrapassar a esfera do que é socialmente tolerável, né, do pedido, quando isso passa para uma esfera de uma ameaça, de um pedido de valores mais incisivo, em que você tente constranger a pessoa a quem você está pedindo, você passa para uma esfera criminal. E o que a gente tem feito em parceria com a Prefeitura é reforçar isso e deixar muito clara uma mensagem de que isso não será tolerado. Jamais vamos tolerar que a gente passe a ter na nossa cidade, no centro de Fernandópolis, um palco de crimes. Isso é um aspecto muito importante. É uma mensagem que precisa ser bem divulgada. E ao lado disso, a gente volta naquela questão. Infelizmente, nós temos que tolerar alguns tipos de comportamento. O pedido, implorar por uma coisa ou outra. Mas, para além disso, não haverá qualquer tipo de tolerância e haverá, na verdade, uma punição rigorosa. Já existem alguns inquéritos em andamento, eu mesmo tenho um, e nós vamos garantir à população que a lei vai ser aplicada. E com as medidas que têm sido feitas de saturação de policiamento, inclusive instalação de câmeras, nós vamos reforçar ainda mais isso, para que as pessoas que optem por continuar vivendo por aqui saibam que elas precisam seguir um caminho de respeito à população que passa por essa praça no seu dia, na sua rotina. Então, o Ministério Público está atento com relação a isso. É uma mensagem para a população que, infelizmente, passa tanto a situação de rua do morador, que já é complicado, mas também tem a parte da população que é importuna, né? Que é uma população que está sendo importunada e por isso que gera essas ações. Por que não interna? Por que não retira da praça? Ou outros lugares que eles frequentam, a gente sabe que eles são ambulantes, né? Frequentam outros lugares. Então, o Ministério Público está em cima com relação a isso. Com certeza. Nós estamos acompanhando essa questão juntamente com a Prefeitura de Fernandópolis, e um dos aspectos que é importante até a gente dizer é que a população conheça os serviços que a assistência social do município fornece a essas pessoas. Porque às vezes fica uma impressão de que eles não têm amparo da prefeitura e não é bem assim. Eles têm condições, eles têm amparo, eles têm oportunidades. É bom que a população conheça, até para ela poder julgar adequadamente se compensa para ela, para cada um, fazer a destinação de um valor diretamente para o morador ou se seria preferível apoiar
um outro tipo de projeto desenvolvido pelo município ou por uma entidade assistencial da nossa comarca, da nossa cidade. Doutor, outra pergunta que a gente gostaria de fazer para o senhor é sobre o projeto MP Social, né? O que seria uma ação no âmbito do Plano Geral de Atuação? Explica para a gente. Muito bem. A gente tem estruturado de um ponto de vista regional. Então, toda a regional do Ministério Público de São José do Rio Preto, que vai até Santa Fé do Sul e vai até um pouco antes, começa um pouco antes de São José do Rio Preto, a gente tem estruturado um trabalho de uma forma regional. E uma das questões que tem sido tratadas é justamente a segurança pública como um direito de cada um dos nossos cidadãos. E aí, esta ação que é feita aqui hoje, ela vem no bojo desse PGA, no ensejo desse PGA, para aproximar da população a orientação por parte do Ministério Público e dos demais órgãos aqui da assistência social, até aqui Sabesp, Secretaria de Meio Ambiente, trazer isso para a população ter essa proximidade, essa ação de cidadania, para que as pessoas possam procurar esses serviços, sair com orientações e bem informadas dos seus direitos. Dr. Gerson Júnior, que é o procurador-geral do município aqui de Fernandópolis, presente aqui nessa ação, aqui uma parceria com o Ministério Público e a Prefeitura de Fernandópolis, Assistência Social. E a gente gostaria de saber do senhor, Dr. Gerson, qual que é essa união, essa soma de forças da Prefeitura com o Ministério Público com relação a essa ação que está acontecendo aqui na Praça da Matriz. Bom dia. Bom dia. A importância dessa parceria que está se desenvolvendo aqui no dia 4, 5 e 6 é justamente para criar uma conscientização da população, né, de que a prefeitura, o poder público municipal, ela tem vários serviços à disposição da população, que seja de saúde, assistência, educação, esporte, cultura, né, meio ambiente, desenvolvimento econômico, que tem a sala do empreendedor também, temos também o PAT para recebimento de currículos, né, para emprego. Então, assim, são vários serviços que o Poder Público Municipal e em parceria com o Ministério Público também, está aí para o quê? Para criar uma visibilidade, dar mais acessibilidade à população e informação a respeito do que já vem sendo desenvolvido pelo poder público, né? E como que a Procuradoria pode ajudar o munícipe nessa ação? A Procuradoria está presente também, né, como um serviço público municipal, no quê? De cuidar dos interesses do município. Então, trazer alguma situação que talvez não esteja sendo visualizado, né, pelo poder público, né? A Procuradoria está aí também para dar orientação ao prefeito, né, a respeito do que política pública pode ser desenvolvida, de que forma dentro da legalidade. Então a Procuradoria, e em parceria também com o Ministério Público, está para somar esforços aí, tudo para o bem-estar, né, e desenvolvimento social da população fernandopolense. Então, muito importante a participação da população nessa ação. Sim, seria interessante, né, a adesão, justamente para criar, né, o senso, o esclarecimento e o conhecimento do que é desenvolvido pelo poder público e o que pode ser melhorado. Então, assim, é tudo uma questão de uma relação de troca de informações, de esclarecimento, explicações. Então, é tudo para agregar ao bem público, né?